Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais uma conversa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mensagem, o intervalo, ou a mensagem A Brecha, que foi pregada entre Deus em Simplicidade e o primeiro selo, pregada pelo profeta, para tratar do título de propriedade que Adão havia perdido no Éden. E esse título de propriedade seria então devolvido aqui à igreja no tempo do fim, no tempo da redenção. Veja, a redenção em três partes. Primeira parte foi o sangue derramado no Calvário, o preço foi pago. Depois, por 2000 anos, o nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo, intercedeu. Ele estava atrás do véu, não foi visto por 2000 anos. E depois que terminou a sua intercessão, ele sai fora do véu e aparece outra vez em carne humana, na pessoa do sétimo anjo, que foi o vaso de barro escolhido por Deus para colocar o título de propriedade, colocar o tesouro, porque o tesouro nada mais é do que o título de propriedade, aquilo que Adão perdeu lá em Gênesis e seria devolvido à igreja aqui, depois que o Cordeiro tomasse o livro da redenção, depois que ele passasse por todas as averiguações, as inspeções de Apocalipse 5, para ver se ele era digno, porque tinha que ser parente, ele tinha que comparecer perante os anciãos na porta da cidade, ser julgado e receber o veredito como sendo digno de cumprir os requisitos da redenção. Isso está em Boaz, também está em Apocalipse 5, essa é o plano da redenção sendo desenvolvido. E esse título de propriedade, primeiro, a vida eterna, aquilo que Adão tinha e ele perdeu quando ele aceitou a interpretação falsa de Satanás, quando ele tomou o falso evangelho, ele se desligou a si mesmo de todas as promessas, todos os privilégios e tudo aquilo que Deus havia colocado sobre ele. Veja, Adão era um Deus amador. Veja, por isso o grande perigo de aceitar qualquer coisa que não seja a pura palavra de Deus. Veja, esse foi o pecado imperdoável. Adão foi desligado da vida eterna. Ele caiu para dentro do tempo. Ele perdeu, veja, o título de rei, ele perdeu o título de filho do homem, e ele perdeu o acesso, perdeu o sacerdócio, foi tirado para fora do sacerdócio, veja, ao ter aceitado o falso evangelho do diabo. Porém, havia uma promessa de que tudo isso seria restaurado, veja, restaurado a vida eterna, restaurado o caminho, a árvore da vida, restaurado os títulos que o homem tinha perdido. Veja, então Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, toma esse título de redenção e ele o resgata, não para ele, mas para cada um de nós. Veja, e ele, de posse desse título de redenção, devolve a semente humana a quem pertence a terra, a quem pertence o domínio, a quem pertence o sacerdote ou o sacerdócio. Então veja, tudo isso está representado naquela parábola de Jeremias 32, quando seu primo Hananel, quando viu que eles iam para o cativeiro, ele chama Jeremias, um parente, veja, e ele então tem uma terra, e ele a oferece para Jeremias, que era um jovem na ocasião, pesa o preço, o peso em ouro, e veja, ou melhor, em prata, e disse, olha, foram 17 ciclos, aqui está o preço. Jeremias paga, eles então escrevem os autos da compra, escreve o documento, registram, traz testemunhas, elas assinam. Veja, porque Jeremias ia para o cativeiro e ele ia voltar de lá muito velho, depois de 70 anos, e quando ele retornasse de lá, veja, ele teria então o direito de resgate à terra. Isso tudo está mostrando o plano da redenção. Veja, Adão perde o título de propriedade, veja, mas a terra pode ser resgatada por um parente. Então Deus se torna homem, veja, paga o preço da redenção. Veja, a redenção, a reclamação era por sangue. Veja, Apocalipse 5, quem é digno? Então não podia ser um homem que tivesse vindo pelo sexo. Veja, Davi disse, minha mãe me concebeu em pecado. Então tinha que ser alguém que veio pela palavra falada.
que pagou o preço da redenção e que tinha amor para redimir. Veja, aí está Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para resgate. Nele temos a remissão e temos a redenção. Redenção significa voltar ao dono original. E o dono original são os filhos de Deus, ou os donos originais são os filhos de Deus, a igreja do Deus vivo. Então tudo isso é um plano de redenção. E esse título então tinha que ser resgatado, veja, expulsando o invasor Satanás, tirando-lhe, obrigando-o a tirar as mãos de cima da propriedade do Deus Altíssimo. Por isso nós ouvimos o Espírito Santo clamando através do profeta, dizendo a Satanás: tire as tuas mãos imundas de sobre a propriedade do Deus Altíssimo. Muitas vezes, durante as mensagens, o que estava ali? O Espírito Santo, o resgatador, o nosso parente redentor. Então ele desce à terra na figura de filho do homem. Veja, é um dos títulos que Adão tinha perdido. Filho do homem. O que é filho do homem? Profeta. Veja, com capacidade de captar os mistérios da palavra. Veja, de viver de fé. Veja, encontrar essas portas secretas dentro da palavra. Entender os mistérios que estavam escondidos, os mistérios da vida eterna, do poder da palavra falada, da autoridade sobre os espíritos malignos, do poder de criar. Todos esses mistérios estavam escondidos, tinham sido perdidos. Veja, profecia, língua, interpretação, discernimento, sabedoria. Veja, o poder para captar os mistérios escondidos da palavra, filho do homem. Veja, mas também sacerdote. Veja, acesso ao trono de misericórdia. Sim, o verdadeiro adorador agora purgado, não há mais lembrança do pecado. Deus então torna puro o que era impuro e abre o caminho através do sangue para que a igreja pudesse ter comunhão perfeita no entardecer, como era em Gênesis. E também o poder para reinar. Veja, o Rei Senhor Jesus agora, através do seu povo que é a igreja, ele manda pregar: o reino de Deus está entre vós. E ali está o Rei, o Senhor Jesus, veja, governando sobre toda a natureza, sobre todos os poderes das trevas, veja, trazendo o poder criador da palavra. O Rei Senhor Jesus, entronizado agora em nosso coração para cumprir o plano da redenção. Por isso, tudo isso está num vaso de barro. Veja, hoje esses vasos somos eu e você. Esse é o grande plano da redenção. Por isso você pode ler a mensagem, ler a Bíblia e ter acesso aos mistérios da redenção. Por isso você pode ter agora comunhão com Jesus Cristo no entardecer, porque a Bíblia fala que haveria luz no entardecer. Veja, e reinando, pisando a cabeça da serpente, governando sobre o pecado, sobre o mundanismo, sobre todo o poder do diabo. É aí onde está a verdadeira igreja, crescendo em fé, para se posicionar corretamente naquilo que Deus disse que nós somos, naquilo que Deus fez por nós. Essa é a palavra. Por isso o apóstolo São Paulo, colocando esse mistério a respeito da glória de Deus sendo revelada na igreja, veja, Deus vivendo em seu povo, Ele mesmo agora, veja, Ele desce do céu, o livro de Nosso Senhor, aquele livro que estava nas mãos de Deus, veio para a mão do Cordeiro. Veja, ele desce em Apocalipse 10 com esse livro na mão. João come o livro. Veja, esse livro nada mais é do que o título de propriedade, ou seja, a palavra. Agora, veja, dentro de cada um de nós, veja, voltando ao original, veja, voltando à eternidade, tendo agora governo, veja, sobre toda enfermidade, sobre todo o poder das trevas, tendo acesso a esses mistérios escondidos, o alimento espiritual. Essa é a igreja. Então Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3. Veja, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Depois no capítulo 4, verso 7, ele diz:
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja, ele está citando Jeremias 32, o tesouro colocado num vaso de barro, o título de propriedade, vida eterna. Veja, sendo igual a Deus, essa é a Bíblia. Então, mostrando essa grande verdade aqui, na abertura dos selos, veja, o mistério da redenção, na mensagem à brecha, parágrafo 144 ou 143, citando o caso de Jeremias e seu tio, veja, então diz assim, veja, um selo no Antigo Testamento era como um rolo assim, um pergaminho enrolado, né? Veja, era assim como faziam. E aqui estava um mistério, e esse mistério estava oculto, muito bem, estava selado em volta e colocado aqui o direito de redenção. Veja, então o próximo mistério estava enrolado em volta do que esta herança era, e afixado aqui fora deste lado o direito, veja, a quem pertence. Veja, e continuava até formar um rolo de pergaminhos, porque as pessoas não tinham livros como eles têm então hoje. Era num rolo, veja, era um rolo de pergaminhos. Então, veja, chamado pelo rolo de pergaminhos. Bem, um rolo de pergaminhos selado, podia-se romper um aqui, qual era o mistério dele, e rompê-lo e podia-se ver qual era esse direito. E então romper o outro e podia-se ver qual era o direito. Veja, e a coisa inteira aqui são 7 selos, tem os mistérios de Deus, desde a fundação do mundo, todos selados, aí, e revelados por 7 diferentes selos. Veja aqui, querendo Deus, que Ele nos permita puxar esses selos e dar uma olhada no livro e descobrir de que se trata tudo isso. Está vendo? Oh, espero que tenhamos grande proveito. Ali o mistério da redenção está selado, veja, e este livro não poderia ser aberto até a mensagem do último anjo. Nós estamos falando de redenção, da igreja voltando à condição original, ser uma com a palavra. Veja, ela é tirada do corpo de Cristo. Veja, o rolo de pergaminhos está aí, sabíamos que estava aí, sabíamos que era de redenção. Veja, voltando ao original, criamos que era de redenção. Então Jeremias disse, este rolo de pergaminhos tem de ser guardado. Veja, ao lerem isso lá, ele dirá, ele tem que ser guardado num vaso terrestre. Essa é a minha ênfase agora. Por que Jesus Cristo teve que tornar-se carne através do seu corpo, que é a igreja? Porque o tesouro é Deus, o tesouro é vida eterna. O tesouro é o Espírito Santo. Guardado aonde? Num vaso de barro. Primeiramente no anjo de Malaquias 4, e agora através da mensagem, vindo a mim e a você, o Espírito Santo. Veja, estão vendo? Oh, que bela coisa aí, sobre a qual eu poderia falar um pouco. Este rolo de pergaminhos era guardado num vaso terrestre, um vaso que uma vez, veja, se tornou carne. Cristo, sim, morreu, ressuscitou e foi guardado no vaso terrestre até o tempo da compra. Oh, que coisa, lindamente, muito bem. Quando Jesus foi no Calvário, aquele corpo lá, representado, era a igreja. Veja, o macho, o Espírito Santo sai dele, porque senão ele não poderia ter morrido. Veja, quem morreu no Calvário? Eu e você. Onde é que onde é que o tesouro foi guardado? No vaso de barro. Veja, está ali, ficou por 2000 anos lá, esperando que ele fosse adquirido, e o preço foi pago. Então há um resgate em Apocalipse 5. Apocalipse 6, ele tem o direito de abrir esses mistérios e revelar o que estava no livro. Apocalipse 10, ele já desce com o livro aberto, agora para devolver esse título de propriedade à verdadeira igreja. É ali onde você tem que fixar os seus olhos, comer o livro, alcançar essa fé preciosa. Veja, ter em seu coração a fé de quem você é, do que Deus fez por você e de você. Porque o diabo tentará te manter longe da verdade, para que você não saiba quem você é, o que Deus fez de você, quais promessas Deus fez a seu respeito. Veja, agora, essas mensagens são todas guardadas até, veja, esse vaso terrestre, até a época do tempo designado por Deus, nos dias da volta do 7º anjo. Veja, o último mensageiro na terra, e tudo que está, essas pessoas tinham julgado e dito, sei que está aí, creio que está aí, e lutaram por isso, e o trouxeram e produziram as coisas, pela fé eles creram nisso, mas agora nos será trazido em revelação da mão de Deus por vindicação.
Deus disse que sim, Ele prometeu. E esta é a grande verdade para esta hora. Nós vamos continuar, meus amados. Vá até a mão do anjo, toma o livro e come-o. Ali estão os seus direitos de redenção. Ali está todo o poder que você precisa para triunfar, para vencer. O poder para ser transformado. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.